Graça e paz, queridos, boa noite. Bom, hoje eu estou aqui num lugar diferente, como vocês podem ver, nós tivemos um probleminha aqui no som para gravar e tudo mais, essas coisas estão sempre sujeitas com a tecnologia. Aí eu dei uma corrida aqui para minha sala e vou transmitir para vocês o nosso ensino hoje da Palavra de Deus em relação a alinhamento aqui da minha sala, da própria igreja. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de cada um, sejam bem-vindos à nossa Upgrade de quarta-feira. Nós estamos falando sobre o tema alinhamento com Deus. Desde o mês de abril, agora maio e até junho, nós estamos sempre colocando aqui o tema falando sobre alinhamento, a importância de estarmos alinhados com Deus. Mas antes de mais nada, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento precioso, porque nós, como um país livre desse que a gente vive, nós podemos falar do Evangelho, pregar, colocar nas redes sociais e tudo mais. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento que eu estou junto com os meus irmãos aqui, te agradeço pela vida de cada um, pelas portas abertas, por cada um que representa parte do corpo de Cristo em seus lares, em suas casas, por ter aberto as portas para que o teu reino, a tua palavra entrasse dentro desses lares. Em nome de Jesus eu repreendo todo levante do inferno contra nós, contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, que caia por terra em nome de Jesus, que nós possamos receber uma porção da tua palavra e aprender um pouco mais da importância de nos alinharmos contigo, para que a gente possa estar bem pertinho, bem junto de ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, compartilhe esse vídeo antes de mais nada. É importante você compartilhar se você está assistindo pelo Facebook ou se você está assistindo pelo YouTube, participando. Compartilhe o vídeo aí com a gente. É importante que o máximo de pessoas possam ouvir essa palavra abençoada que nós teremos hoje à noite aqui. Bom, vamos lá. Atitudes que impedem o cristão de alinhar-se com Deus. Eu vou colocar aqui 7 atitudes que impedem o cristão de alinhar a sua vida com Deus, de alinhar-se, o seu relacionamento com Deus, de fazer com que as pessoas assim, elas não consigam viver, né, o sobrenatural de Deus com a sua vida alinhada à vida de Deus. Então vamos lá, nós vemos, antes de eu falar essas 7 atitudes, né, que eu coloquei aqui que impedem o cristão de alinhar-se com Deus, nós temos que entender o seguinte: desânimo, como eu coloquei até no resuminho, quando você viu a introdução aí, que a gente falou, colocamos aí na internet, desânimo para participar da obra de Deus, de tristeza, distanciamento do Senhor, isso tem sido coisas frequentes na vida dos cristãos de hoje. Nós infelizmente temos visto um grupo de cristãos que tem permitido experimentar derrotas em suas vidas por conta de um relacionamento que não teve êxito com o Senhor. Lembrando que o nosso relacionamento não tem êxito com o Senhor por nosso lado, né, dessa aliança, não pelo lado de Deus. Esses são sintomas de algumas pessoas que mostram que a sua vida está um pouquinho distante, que ela precisa melhorar, precisa ser atraída por Jesus, né, precisa estar junto. Eu coloquei uma frase que eu até inclusive coloquei para os irmãos no nosso resuminho: viver desalinhado à vontade de Deus é a maior tragédia que um cristão pode vivenciar. Irmãos, quando nós estamos desalinhados de Deus, quando a gente não está andando dentro da vontade de Deus, o cristão experimenta uma tragédia na sua vida emocional, uma tragédia na sua vida espiritual, uma tragédia, por que não dizer, na sua vida física, ou seja, a sua vida como um todo. Ela não vai bem se a gente não estiver alinhado à vontade de Deus. E alinhar à vontade de Deus é estar alinhado à sua palavra, estar alinhado à palavra de Deus. Então, para evitar esse desalinhamento, se assim a gente pode dizer, né, para que as pessoas não experimentem a boa, perfeita vontade de Deus, eu coloquei aqui 7 atitudes, né? Lembrando que atitudes a gente fala de comportamento, a gente está falando de ação, né, que parte de mim, que parte de você, não parte de Deus. A parte de Deus já fez. Jesus, quando ele fez uma aliança com a gente, a parte da aliança ele cumpre muito bem. A nossa vida, ela, em todos os aspectos, seja ele qual for, a nossa vida ela é feita de atitudes. E essas atitudes, elas revelam quem nós somos. As atitudes, as ações que a gente tem na vida com Deus, as atitudes, as ações que a gente tem com relação ao trabalho, as atitudes que a gente tem com relação ao dinheiro, com relação ao casamento, com relação à criação de filhos, tudo nessa vida, né, é atitude. Em relação à vida com Deus, as nossas atitudes, elas vão determinar a nossa relação ou a nossa não relação, o nosso não alinhamento com Deus. Então, nessa noite, nós vamos falar o inverso: atitudes que impedem as pessoas de alinhar-se com Deus, com a igreja,
alinhar-se consigo mesmo, né, e estarem alinhados com o mundo. São atitudes que nós temos que evitar, são atitudes que nós não podemos estar tomando, ações que nós não podemos tomar na nossa vida. Então vamos lá, primeira atitude que impede o cristão de alinhar-se com Deus, alinhar a sua vida à vida de Deus, alinhar a sua vida à vontade de Deus. Primeira é falta de objetivos espirituais, né? Provavelmente você tem planos aí em sua vida, planos na sua vida sentimental, se você não é casado, ou se você é casado, planos na sua vida conjugal para que o seu relacionamento melhore, planos na sua vida financeira, planos na educação dos seus filhos, né? Planos, alguns que ainda não são formados, querem se formar, fazer um curso, comprar um carro, construir uma casa. Gente, tudo isso é certo. Tudo isso nós não estamos falando nada de errado, a gente tem que ter objetivos nesta área, né? Mas quando o nosso foco está apenas nestas coisas, né? Nós estamos focados nisso, aí está faltando objetivo, porque o nosso carro-chefe é a nossa vida espiritual. E nós vemos muitos cristãos hoje que estão focados demais naquilo que é nessa terra. Tudo isso nós precisamos focar, mas as pessoas não têm objetivos no que diz respeito a planos de vida com Deus, planos espirituais, né? Quais, por exemplo, são os seus planos para com Deus? Que planos você fez essa semana para melhorar o seu relacionamento com Deus? Quais os planos que você fez, por exemplo, para estar mais próximo de Deus, para se alinhar, né, com Deus? Planos que contemplem uma leitura da Bíblia, planos que contemplam aprendizado, serviço ao próximo, relacionamento com Deus, leitura da Bíblia, como eu já coloquei, oração. Nós vemos que as pessoas fazem planos para muita coisa, mas elas não fazem planos para o seu relacionamento com Deus, né? Se você não tem feito esses planos, né, certamente sua vida espiritual não está alinhada à vontade de Deus, não está alinhada à vida de Deus. Objetivos espirituais, queridos, nós precisamos ter objetivos no sentido de saber onde eu quero chegar em Deus. O que eu quero fazer em Deus? Tem um texto na palavra de Deus, de Lucas capítulo 12, versículo 20. Olha o que diz, né? Jesus, ele conta sobre um homem que ele tinha muitos planos materiais. Ele tinha planos de construir, planos de ganhar dinheiro, mas naquela noite Deus questionou o comportamento dele. Olha em Lucas capítulo 12, versículo 20, olha o que diz. Mas Deus lhe diz, porque qual é o contexto aqui? Ele teve muita colheita e ele falou assim: vou derribar meus celeiros velhos e vou construir celeiros novos. E aí Deus naquela noite fala para ele assim: louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem será? Ele mal sabia que ele fez objetivos, né? Ele fez a plantação da forma certa, ele talvez regou da forma correta, talvez ele plantou na época certa e ele colheu como consequência dos objetivos dele que ele tinha na parte de colheita, na parte de plantações. E aí ele colheu bem, mas ele não tinha objetivos espirituais, ele não tinha objetivos, por exemplo, que contemplassem a vida dele com Deus, e Deus ia pedir a vida dele. E ele não tinha nada para oferecer. Quais são os seus objetivos em Deus? Pense, irmãos, nós estamos vivendo um mundo, eu vou pegar meu celular aqui, um mundo onde esse aparelhinho aqui, isso vale para mim, para todos nós, esse aparelhinho aqui, ele tira a gente do foco, seja o Facebook, o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, redes sociais em si, tiram a gente do foco, tiram a gente do que realmente é importante, que são os nossos objetivos para com Deus, os nossos objetivos de crescer, os nossos objetivos de conquistar algo em Deus. Sabe, queridos, quando nós temos objetivos espirituais que contemplem uma melhora no nosso relacionamento com Deus, buscar mais a Deus, estar mais próximo de Deus, todos os objetivos se tornam fáceis de acertar, fáceis de conquistar. Então tá aí, primeiro objetivo, primeira atitude que impede os cristãos de alinhar a sua vida à vida de Deus, à vontade de Deus, é porque eles não têm objetivos espirituais. Segunda atitude que impede os cristãos de poderem alinhar-se a sua vida à vida com Deus, falta de planejamento da vida com Deus. Então o primeiro ponto é o objetivo, não adianta só você dizer aí que você tem objetivos de ler a Bíblia, objetivos de fazer cestas básicas, objetivos, por exemplo, já aconteceu comigo, né? Mas eu quebrei isso na minha vida, né? De falar assim, não, eu quero ajudar todo mês, eu quero trazer um pacote de arroz na igreja, eu quero trazer um pacote de açúcar, vai lá no mercado, compra, você tem objetivo, você comprou, mas não adianta nada se ficou lá na sua casa.
né? Então são objetivos. Então aqui objetivos é o primeiro que impede. Aqui também, além de não ter objetivos, ou tem objetivo, mas falta planejar. Falta falar assim, como eu vou colocar isso em prática? Que horas, por exemplo, que eu vou, né, colocar a leitura bíblica? Que horas que eu vou orar? Quantas vezes na semana eu vou fazer jejum? Gente, isso é tão importante, isso me toca tanto, né? Porque as coisas só vão virar realidade na nossa vida espiritual se a gente tiver planejamento. Para pensar um pouquinho na sua vida. Quantas coisas você planeja no geral? Quantas coisas você planeja no que diz respeito a comprar alguma coisa, a uma saída, a umas férias? A gente tem que planejar, porque senão não dá certo. Por que é diferente na vida com Deus? Uma coisa é o teu objetivo, eu quero crescer em Deus, eu quero romper na vida cristã, eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero pregar o Evangelho, eu quero fazer com que o meu PG seja um PG abençoado. São objetivos. Como é que você vai planejar? O que você vai fazer para que o seu PG seja uma bênção? O que você vai fazer para ganhar pessoas para Jesus? Qual é a vida de testemunho que você vai ter? O que você vai fazer? Qual é o horário? Como eu já coloquei, que você vai tirar para ler a palavra de Deus? O que acontece? Aqui em Lucas 14, 28, olha o que diz esse texto, ele é tremendo, né? Quando ele fala sobre planejamento, num contexto diferente. Olha isso aqui. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Aqui Jesus está dando uma dica para as pessoas que queriam construir, para elas calcular, para elas planejar. Vamos pegar isso e transportar para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus? Tem que ter planejamento, irmãos. Muitas pessoas estão deixando a desejar em suas vidas com Deus, estão deixando a desejar nos seus relacionamentos com Deus, porque não planejam os seus objetivos que têm em Deus. Então, uma das coisas que tem impedido os cristãos é porque eles não planejam, então eles não estão alinhados à vida de Deus. Precisamos sonhar, mas também precisamos trabalhar para realizar esses sonhos, organizar, né? Planejar para que dê certo. De nada adianta eu falar o seguinte: nas férias agora do final do ano eu quero viajar. Tá, esse é o meu objetivo. Eu vou planejar como? Eu vou economizar dinheiro ao longo do ano? Eu vou guardar uma parte para eu pagar essa viagem, para eu pagar o combustível do carro, ou para eu pagar minha viagem de ônibus, minha viagem de avião, para pagar o hotel, para pagar a comida, sei lá. Eu tenho que planejar. Transportes por reino de Deus, a gente tem que planejar aqui dentro, irmãos. Nossa vida com Deus, planejar nosso relacionamento com Deus, né? Quem não se organiza, por exemplo, para ler a Bíblia, para orar, como eu coloquei aqui, nunca conseguirá, não se organizar no seu dia a dia, nunca vai conseguir fazer. Qualquer outra atividade tem o poder de dominar aquilo que a gente não planeja. Por isso que existe planejamento, para que nada atravessa. Você quer, por exemplo, como eu vou voltar ao exemplo da viagem, você planeja uma viagem, e aí atravessa um monte de coisa para comprar, coisas no meio do caminho, aí você lembra, eu estou planejando uma viagem, não posso comprar, não posso gastar. Aí você segura os gastos porque se planeja. Então, se você planeja seu tempo com Deus, você tem o objetivo de buscar a Deus, o objetivo de ter uma vida com Deus, o objetivo de fazer boas obras na igreja, o objetivo de crescer, o objetivo de dirigir um PG, o objetivo de ter discípulos. Agora você vai planejar isso para que isso possa acontecer. Se eu não planejo, isso se torna um impedimento para que eu possa me alinhar à vontade de Deus. Terceira atitude que impede o cristão de poder alinhar-se à vontade de Deus, à vida de Deus: procrastinar as práticas espirituais. Gente, procrastinar é muito simples, empurrar com a barriga. Quantos janeiros, quantas segundas-feiras já chegaram e nada aconteceu, né? É o famoso amanhã eu faço. Deixa para depois, pode deixar, eu vou fazer. Nunca faz. Quantas vezes você falou que você ia fazer determinadas dietas e não fez? Quantas vezes você falou que você ia começar a ler a Bíblia e não leu? Quantas vezes você disse que seria um marido melhor e não se tornou um marido melhor, uma esposa melhor? Porque não planeja. Gente, até para a nossa vida emocional a gente precisa planejar. Mas é o que acontece, essa é a segunda atitude. Aí na terceira, a gente não planeja e nós vamos para a terceira. Eu procrastino, eu vou empurrando, eu vou deixando para depois, né? Porque não consegue tirar do papel. Vai empurrando com a barriga, vai deixando para o amanhã, aquilo que pode ser feito agora. Vida com Deus não pode procrastinar, e é o que mais as pessoas procrastinam. E geralmente elas fracassam nos seus planos espirituais. Por quê? Porque empurram com a barriga.
Porque não respeita o tempo, porque não busca, né? Empurramos com a barriga, deixamos para depois, né? Cuidamos daquilo que é das urgências da vida e a vida espiritual vai ficando depois. As urgências de cuidar de casa, as urgências de limpar a casa, as urgências da comida, e aí vai. E não tira tempo para buscar Deus. Aí vai deixando para depois, vai empurrando para depois, né? E, infelizmente as pessoas passam a colher uma vida espiritual, né, inconsistente, uma vida espiritual ruim, uma vida espiritual enfraquecida, e depois gera um cristão extremamente fraco e muitas vezes problemático dentro da igreja. Problemático porque nunca está satisfeito com nada, não dá conta de lidar com as adversidades da vida, não dá conta de lidar com as frustrações da vida, e aí se torna um cristão fraco. Um cristão que causa problemas no reino de Deus. Problemas que eu digo é porque ele sempre está precisando de alguma coisa, porque ele é fraco. Por que fraco? Porque procrastina, porque empurra com a barriga a sua vida com Deus, empurra com a barriga seu relacionamento com Deus, empurra com a barriga aquilo que precisa ser feito. Sabe, hoje, um grande desafio, não só na vida espiritual, tá? Aqui eu estou falando de alinhar-se com Deus, mas a procrastinação tem sido um grande inimigo em qualquer área da vida. As pessoas têm empurrado, têm deixado para depois coisas que elas precisam de resolver, coisas que elas precisam fazer, questões que precisam ser resolvidas, questões que precisam ser alinhadas, que precisam ser ajustadas. Aí vai deixando, e a pessoa colhe uma vida cristã quase inexistente. Quantas pessoas têm passado por terríveis batalhas espirituais, batalhas financeiras, batalhas materiais, não importa, eu só vou conseguir vencer se eu estiver pertinho com Deus, se eu parar de procrastinar a minha vida, se eu parar de empurrar com a barriga aquilo que Deus fala que eu preciso de fazer hoje, que é cuidar da minha vida cristã, me alinhar à vontade de Deus. Queridos, quando a nossa vida está alinhada à vontade de Deus, à vida de Deus, nada dá errado. Qualquer provação que venha, a gente sabe que a gente está no caminho certo. Vamos lá? Quarta atitude que impede você, de cristão, de alinhar sua vida à vida de Deus, à vontade de Deus. Colocar a culpa do seu fracasso em algo ou alguém. Gente, isso é uma coisa que vem desde lá de Adão e Eva, né? A gente chama de síndrome de Adão e Eva. Deus, ele chega no jardim do Éden, né, e percebe a caca que Adão tinha feito. Adão, por que você comeu do fruto? Ai, Senhor, foi a Eva, a mulher que o Senhor me desse. Ainda joga a culpa em Deus. Quer dizer, jogando o fracasso dele em Eva, porque ele concordou em comer do fruto, não importa se ela comeu primeiro, ele joga o fracasso e de uma certa forma ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu, ou seja, ela não veio tão perfeita assim, né? E aí vai em Eva, por que você foi comer do fruto da árvore? Não podia ter comido, foi a serpente. Quando é que isso vai acabar? Quando é que a gente vai terminar, a gente vai parar com essa questão de jogar algo no outro, que nós devemos nos posicionar para que aquele dê certo? Se alguém é culpado por as pessoas usam muito isso. Isso é o que mais as pessoas fazem. Se alguém é culpado porque eu não estou bem com Deus, eu não me alinho na vida com Deus, ou porque eu não estou crescendo, esse alguém não sou eu. É a pregação do pastor que é muito difícil. É o PG que está em dia que não dá para mim participar. São as músicas que cantam na igreja que não são músicas tocantes. É isso, é aquilo. É porque eu tenho que trabalhar muito. É o governo. Quando é que você vai assumir que a sua vida cristã ela está onde ela está por uma única escolha sua? Então, a quarta atitude que impede as pessoas de alinhar-se com Deus é colocar a culpa do seu fracasso em algo ou em alguém. Gostamos de achar culpados, né? E de não assumir a nossa culpa. Isso é coisa do ser humano, nós precisamos nos livrar disso. Gente, é muito importante eu simplesmente ver por que minha vida não está andando, por que minha vida está estagnada, por que eu não estou dando tanto fruto mais, por que eu não ganho pessoas para Jesus. Que isso? Por que, gente? Porque eu, de alguma forma, na minha aliança com Deus, tem algo que está errado na minha aliança com Deus, não em Deus, em mim. Se a minha vida com Deus anda em pedaços, o único culpado sou eu mesmo. Não tem como culpar Deus, a pregação, o PG, o pastor, o líder de célula, quem quer que seja. Quem tira seu corpo fora e não assume sua própria responsabilidade, nunca terá força e ousadia suficiente para mudar a situação. A pessoa sempre vive fraca. Por quê? Porque ela sempre joga no outro.
que ela sempre está jogando, como a gente colocou no outro, além de procrastinar, ela joga a culpa do fracasso dela, ela não deu conta de fazer aquilo, como se a culpa fosse de algo, de alguém, né? Essa pessoa nunca vai ter uma vida espiritual forte, uma vida espiritual vigorosa, porque ela nunca vai conseguir mudar a situação enquanto ela não se posicionar diante dessas circunstâncias. Judas, vamos pegar 2 exemplos aqui para vocês agora, Judas e Pedro. Judas, depois que ele traz Jesus, ele prefere o suicídio do que assumir a culpa, se arrepender e mudar. Gente, eu tenho algo comigo, se Judas tivesse pedido perdão, ele seria perdoado? Claro que sim. Ele preferiu, né, não assumir a culpa e simplesmente se suicidar. Aí quando nós vamos em Pedro, Pedro nega Jesus, porém ele se arrepende e ele tem uma transformação na sua vida, uma transformação fascinante. Quem você quer parecer? Pedro ou você quer se parecer com Judas? Pedro enfrentou, Judas simplesmente não assumiu a culpa. Quantas pessoas, gente, quando a gente vê isso no relacionamento conjugal, é uma coisa impressionante. Como muitas vezes, ao invés de você simplesmente pedir perdão, pedir desculpa, fica se justificando os erros. Porque eu errei, porque você, mulher, é assim, porque você, marido, é assim, porque você, pai, ou porque você, filho. Às vezes os pais jogam a culpa, né, de ter, por exemplo, batido, ultrapassado os limites, batido nos teus filhos. Mas eu bati em você porque você me irritou. Não, você bateu no seu filho porque você é um descontrolado. É diferente. Então, olha só que diferença, né? Ao invés de eu simplesmente parar de jogar a culpa no meu filho porque eu bati, eu ultrapassei os limites, bati o tanto que não podia bater, que nem pode, e aí eu bati em você, é porque eu sou um descontrolado, não é porque você fez birra. Então no casamento vale assim, na vida com Deus vale assim. Às vezes, gente, a gente pode, de alguma forma, a gente pode estar sabotando a nossa vida espiritual quando a gente começa a jogar a culpa no outro, em alguém, até em Deus. Ai, Deus, o Senhor não fez isso. Às vezes a gente começa a querer patinar, a ficar patinando na vida cristã, porque de alguma forma a gente não concordou com o que Deus fez, e aí a gente fica jogando a culpa em Deus. Não pode ser assim, irmãos. Nós temos que aprender a assumir aquilo que é nosso, aquilo que eu fiz, qual é a minha parte, o que eu preciso fazer para melhorar essa situação. Eu preciso fazer no meu casamento, na minha vida cristã, no meu relacionamento, no meu trabalho. As pessoas não assumem nem que erram no trabalho, gente, isso é feio no cristão. Isso é o antônimo, é o contrário de humildade, de aceitação. Vamos lá? Essa é a quarta. A quinta atitude aí que impede o cristão de alinhar-se com Deus. Essa é forte. Apenas reclamar e nunca agir. Interessante que quando Josué e Caleb estavam lá, eu gosto dessa passagem clássica, né, gente? Josué e Caleb estavam lá diante do povo, e eles dois, mais os outros 8 espias, 10 espias, foram visitar a terra. Josué e Caleb falam muito bem da terra. Eles falam que a terra é isso, ali mandando leite e mel, vai ser maravilhoso, vamos lá. Ele foi prático, ele realmente puxou a pessoa, ele quis agir. Agora os reclamadores, os murmuradores que não se alinham à vontade de Deus, sempre tem algo para reclamar. Não vai dar certo, lá, né? A terra devora aqueles que nela estão, e éramos aos nossos como gafanhotos, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, eles se viam desse jeito. E por isso reclamaram, murmuraram e tiveram as suas consequências. Querido, entenda, quem realmente, de fato, de verdade, quer ter uma vida com Deus e alinhar-se com a vontade de Deus, corre atrás. Quem quer melhorar com Deus, corre atrás, não fica murmurando, reclamando que a igreja não é mais a mesma como antes, que a Bíblia é muito difícil. Não sei o que, a gente vai reclamar, vamos agir. Se a vida cristã não está legal, ao invés de reclamar, bloqueia o nosso cérebro para que a gente não possa ter o poder da ação. E a gente não age, o que acontece com quem não age? Fica perdido no meio da murmuração, como foi o povo de Israel. Reclamar, isso aqui eu acho legal, eu falo muito com meus pacientes no consultório. Reclamar usa a nossa energia que deveria estar sendo aplicada naquilo que edifica. Reclamar consome energia nossa que deveria estar sendo usada naquilo que edifica. Aí você reclama, murmura, tanto que depois não encontra forças em Deus para subir na vida, para crescer, para romper na sua vida. Por quê? Porque reclamou demais.
sugou, foi drenada. Reclamação, murmuração drena as forças de cada cristão. E não é assim que tem que ser. Outra coisa, Paulo, por exemplo, quando ele estava no caminho de Damasco, hoje eu não li muitos textos, eu estou contando histórias aqui bíblicas, né? Paulo, quando estava no caminho de Damasco, a Bíblia diz que uma forte luz apareceu sobre ele e ele ficou cego. E ele ouvia Jesus falando com ele. E Jesus falava: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por quê? E aí Saulo fica cego, diz a Bíblia lá que ao invés dele reclamar, murmurar, porque Deus me permitiu que eu ficasse cego. Que isso, gente? Ele não fez isso, não pensou duas vezes, dirigiu a cidade, foi até onde aquela voz dizia para ele ir, ele recebeu uma oração, foi curado e se transformou em um grande homem de Deus. Quer se transformar numa mulher cheia de Deus? Para de reclamar, para de murmurar da vida cristã, para de murmurar dos seus líderes, para de murmurar do governo. Ao invés de murmurar, ore por essas pessoas, ore, como a Bíblia diz, até quando fala pelos nossos governantes, a Bíblia diz que a gente tem que orar. Ok, essa foi a quinta atitude, né? Quinta atitude aí, apenas reclamar e nunca agir. Agora vamos para a sexta, penúltima atitude aí, que impede o cristão de alinhar a sua vida com Deus: não ter disposição para abrir mão de coisas. Renúncia. Esse é o grande desafio do cristão aí do século 21. É renunciar. Os cristãos de hoje, eles querem ser cristãos, mas não querem renunciar. Não quer renunciar ao apego às coisas materiais, não quer renunciar ao pecado, não quer renunciar ao apego à questão do dinheiro, que é um pecado quando a pessoa não dizima, não primicia, não oferta, ela está segurando o que é dela. Então o que acontece? Desculpa, irmão, com essa pessoa, a pessoa ela não tem disposição, ela não sabe renunciar a nada, não ter disposição para abrir mão de coisas. Vida com Deus, vida cristã é um desafio, vida com Deus é um desafio também, mas é uma conquista diária, é todos os dias. Jesus, ele nunca escondeu isso da gente, que o caminho seria apertado, né? Como ele coloca, o caminho seria estreito. Ele nunca disse. E as pessoas, elas querem ir para o céu andando no caminho largo, elas não querem ter disposição para abrir mão de coisas. O namoradinho que está no culto lá, ele não quer ter disposição de abrir mão, que ele não pode mais ir para o motel ou transar fora do casamento, né? O marido não quer abrir mão da personalidade difícil, ou ela não quer abrir mão da personalidade difícil que tem, né? Para poder ter um casamento melhor, para ser mais manso, menos impulsivo. As pessoas não querem abrir mão para buscar Deus, mão de coisas que Deus abomina, que Deus não aceita. As pessoas não querem. Olha o que Jesus, ele diz em Marcos 8,34, né? Que se a gente não negar a nós mesmos, a gente tem que negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Jesus disse isso. Eu pus até um texto aqui, eu quero ler esse texto para vocês, né? Que ele coloca, um texto muito conhecido, né? Se alguém quiser acompanhar, ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas não querem negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo. E Jesus disse que a gente teria que negar, a gente teria que carregar essa cruz. Essa cruz, muitas vezes, nesse caso específico aqui, né, é ter a disposição de abrir mão de coisas. Sabe, gente, vida cristã é a gente entender que eu tenho vontade de fazer isso, eu quero fazer isso, mas eu não posso, porque impede meu relacionamento com Deus, me impede de alinhar-se com Deus, me impede de estar mais próximo de Deus, me impede de estar junto de Deus. Se eu não entender esse princípio, eu não vou a lugar algum. Vamos continuar aqui. Quando Jesus fala, né, da gente negar a si mesmo e carregar a sua cruz, ele está dizendo que o servo de Deus necessariamente vai ter que abrir mão de coisas que não edificam em sua vida pela vida de Deus em você. Gente, a gente renuncia por algo tão maravilhoso que vem após a renúncia, como colheita, como recompensa, né? Se a gente não aprender a fazer isso, a gente não vai evoluir, talvez nunca vamos descobrir a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Quer descobrir? Esteja alinhado com Deus. Quer estar alinhado com Deus? Pare de cometer essas atitudes aqui. E nós vamos para a última atitude agora. A última atitude é muita preocupação e ocupação com as coisas do mundo. Muita preocupação e ocupação com as coisas do mundo. Essa é uma estratégia do diabo, né? Fazer com que os nossos dias fiquem ocupados, que a gente não tenha tempo para com Deus, que a gente não tenha tempo para nada. E isso gera cristãos enfraquecidos,
cristãos que não têm relacionamento com Deus, cristãos que estão enfraquecidos, que na verdade o reino de Deus está daquele jeito, né? Muitos crentes têm estado bitolados com as coisas do mundo, fascinados com a busca de riqueza, status, poder, diversão, e têm deixado a vida de Deus, têm deixado o que realmente importa, sabe? O que realmente importa é minha vida com Deus. O que realmente importa é o quanto eu conquisto em Deus. O que realmente importa é o quanto eu estou disposto a galgar novos horizontes com Deus. Você pode estar falando assim, mas eu estou disposto, eu quero buscar Deus, eu quero galgar novos horizontes, eu quero caminhar com Deus. Beleza. Então começa a deixar de preocupar com as coisas do mundo, começa a experimentar renúncia, como eu coloquei aqui desde o começo. Enquanto muitos cristãos estão extremamente distraídos com as coisas do mundo, né? As suas famílias e outras coisas importantes estão sendo destruídas, e as suas vidas espirituais também. Não adianta. Se a gente não ficar atento àquilo que na verdade acontece na nossa vida, atento às armadilhas do diabo, às imposições do diabo na nossa vida, a gente vai cair. As nossas vidas espirituais, as nossas famílias vão sendo destruídas, as pessoas vão sendo destruídas. Eu quero encorajar você, querido, livre-se dessas atitudes. Livre dessas atitudes que impedem você, como cristão, de alinhar sua vida com Deus. Se você não estiver alinhado com Deus, você não vai a lugar algum. Você não tem jeito, você não vai caminhar com Deus. Primeira atitude, só recapitulando, a primeira atitude que impede a gente de alinhar-se com Deus é não ter objetivos espirituais. A segunda é que não adianta só não ter, as pessoas não têm planejamento, então não tem objetivos e falta de planejamento da sua vida com Deus. Terceira atitude que impede o cristão de alinhar-se com Deus é procrastinar as práticas espirituais, empurrar com a barriga, deixar para depois, amanhã eu faço. Quarta atitude, colocar a culpa do seu fracasso no outro, em algo, em alguém. Nunca assumir que qualquer coisa que dê errado na sua vida, provavelmente a culpa foi só sua, não é do outro. Quinta atitude é apenas reclamar e nunca agir. Sexta atitude, não ter disposição para abrir mão de coisas. Não ter disposição para renunciar, falar eu não posso, isso não serve para a minha vida. E a última, muita preocupação e ocupação com as coisas deste mundo. O que é que mais ocupa o seu pensamento? O que é que mais ocupa a sua vida? O que é que mais ocupa o seu cotidiano? O que é que mais ocupa seu tempo? Vamos mudar isso? Vamos tirar isso? Vamos nos alinhar com Deus para que a vontade dele seja perfeita e ela recaia sobre a minha vida, recaia sobre a nossa vida. Querido, eu quero desafiar você. Livre-se dessas atitudes que impeçam. Então faça o contrário dessas atitudes. Tenha objetivos espirituais para com Deus. Faça, como a gente colocou aqui, alinhe-se, né? Coopere para com Deus, né? Para que as coisas aconteçam na sua vida, né? Como eu coloquei aqui, planeje sua vida com Deus. Faça o inverso do que eu coloquei aqui. Não procrastina não, irmãos. Não empurra a barriga não. Vá atrás daquilo que você deseja em Deus. Para de colocar a culpa do seu fracasso em alguém. Outra coisa, para de reclamar, para de murmurar, comece a agir, né? Como Josué e Caleb fez. Tenha mais disposição para abrir mão das coisas. Renúncia. Eu tenho comigo que evangelho sem renúncia não é evangelho. Não tem como viver um evangelho se não houver renúncia. E por fim, pare de se preocupar com as coisas deste mundo. Preocupe-se com uma coisa, como o Senhor mesmo diz, né? A Maria e Marta, né? Que Maria, ela se preocupou com a fatia melhor, que ela não vai ser tirada. Que é qual? Buscar a Deus. Vamos orar? Quero agradecer a Deus e orar pela sua vida agora em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero colocar diante da Tua presença a vida dos meus irmãos, eu quero abençoá-los agora em nome de Jesus. Senhor, toma na Tua presença cada um, nos ajude a romper na vida cristã, nos ajude a crescer, que a nossa vida seja alinhada à Sua vontade, alinhada ao Teu Espírito Santo, alinhada ao que o Senhor tem para nós. Eu abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Toma eles na Tua presença, Pai Santo, que eles sejam desafiados a Te buscar e alinhar suas vidas para contigo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de eu finalizar, eu quero desafiar você. Talvez você vai ver aí no vídeo já as questões dos números das contas da igreja. Você pode fazer pelo Pix, você pode vir aqui pessoalmente, só não deixe de fazer. Vou falar o que eu falei domingo pela manhã, talvez você não estava. A ordem é
primícia, dízimo e eu dou uma oferta. Essa oferta eu vou abençoar o reino, eu vou abençoar missões, eu vou abençoar o que eu quiser. Esse dinheiro é de oferta. Mas dízimo e primícia, eu não escolho para quem dá. Eles estão canalizados já. A oferta e primícia é algo de honra para os nossos líderes. O dízimo é um tributo, é aquilo que Deus nos pede. É tão pequenininho perto do que Ele tem feito por nós. Né? Seja desafiado, querido, a ser fiel. Seja desafiado a buscar a presença de Deus. Seja desafiado a viver uma vida correta, a vida que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Eu quero, enquanto você vê as contas aí, se você quiser fazer uma transferência de ofertas e dízimos, como eu coloquei. E não esqueça uma coisa, a gente está fazendo cesta básica. Arroz, coisas básicas que tem faltado. Arroz, acredito que o feijão, o óleo, o açúcar, mas o arroz, né? The best, é o que está faltando. Ok? Os nossos recadinhos aí, nós temos amanhã a live do Pastor Celinho às 19h, a live da Pastora Rô às 19 horas na sexta-feira, né? Amanhã quinta, o Pastor Celinho, sexta-feira, a Pastora Rô. E neste sábado, né, nós temos o Connect Teens para os adolescentes, a nossa rede que vai reunir os adolescentes. Eles devem ter os grupos de WhatsApp aí, eu não sei ao certo horário, Vaguinha e a Priscila estarão na frente disso, encabeçando isso, tá bom? Mande seu filho, incentive seu filho, faça seu filho ir estar junto com a gente, tá ok? Esse sábado agora, dia 22, e dia 23, no domingo, nós temos culto às 10 da manhã e às 18 horas. Obrigado, meu querido, meu amado, por estar comigo até agora. Que Deus abençoe a sua vida, prospere o seu caminho e faça com que você cresça dia após dia. Deus abençoe você. Eu vou orar para encerrar esse culto. Senhor, eu abençoo a vida de cada um. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do doce e amado Espírito Santo repouse sobre os meus irmãos, repouse sobre os teus filhos, repouse sobre cada um, e que a gente viva um tempo de alinhamento contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, Deus te proteja, Deus guie você neste dia, em nome de Jesus.